Live Hora da Evolução, meus amores e minhas amoras. Toda quarta-feira, hoje a gente vai falar de transição de carreira, como você superar os principais motivos que estão atrasando a sua transição de carreira para terapias. Temos vários alunos aqui em transição. Vou esperar um pouquinho esta galera entrar. Acabamos de disparar aqui no grupo. Eurinete, seja bem-vinda. Deixa eu colocar no tema aqui. Silvana, seja muito bem-vinda. Vamos lá, ó. Superar os motivos. Nosso tema de hoje, hein? Ó, superar os motivos que atrasam a sua transição de carreira para terapias, ou vou falar também aqui um pouquinho sobre o sonho da transição, que muitas vezes se torna um pesadelo, não é minha gente? Vamos falar sobre isso? Isa, bem-vinda. Marli, bem-vinda. Luiz, bem-vindo. Gente, ó, quem é da Liga da Evolução já sabe, tem que chegar ostentando a hashtag aqui. Se tem aluno da Liga, já chega, coloca aí, ó, hashtag sou da Liga, vai falando aqui comigo. Gente, toda quarta-feira, você que tá caindo de paraquedas, Cris Mota, seja bem-vinda. Você que tá caindo de paraquedas aqui, toda quarta tem live Hora da Evolução neste perfil para terapeutas e coaches. É a hora da nossa evolução, é a hora de evoluir. Então, ó, senta o dedo no avião, compartilha com amiguinhos terapeutas. Hoje a gente tem uma grande parte aqui dos nossos alunos, dos nossos seguidores, de quem acompanha nosso conteúdo. Temos uma grande parte de profissionais que estão em transição de carreira, ou seja, ainda não atuam especificamente, assim, full time, né? Não especificamente, não atuam full time, né? 100% do tempo, como terapeutas. Deixa eu ver, ó, Tereza, bem-vinda, ó, Isa, hashtag sou da Liga, isso aí, Isa, já chega, ó, foguinho, coração, olá, heroínas, olá, meus heróis e heroínas aqui, bora falar sobre isso? Então, ó, responde aqui pra mim, gente, vai respondendo, ó, vai interagindo, ó, Mary Azaleia, olha que chique, vai colocando aqui se é a primeira vez que você está vindo numa live Hora da Evolução, toda quarta, 19h19 estamos aqui, então se é a primeira vez, bota 1, se você já tá aqui faz tempo, bota 2. Quero entender quem tá aqui agora. E já vai, ó, sobe coração, sobe foguinho, sobe tudo, chama os amiguinhos. Quero colocar aqui também para eu ir acompanhando esta live e comentários, porque fica bem melhor pelo computador aqui, ó. Eu também vou clicar neste link aqui para eu ver a live por aqui, os comentários de vocês, tá? Deixa eu só tirar o som. Vamos lá, gente. 1, primeira vez. 2, já tô aqui faz tempo, Paula, já acompanho faz tempo, interage aí comigo. Hoje a gente vai falar sobre os principais motivos que estão atrasando a sua transição de carreira. E se você já fez a sua transição de carreira, se você já atua no desenvolvimento humano, eu quero saber aqui se, sabe, quem aqui sonha ou sonhava com a transição de carreira? Pensava assim, ó, no sonho da transição de carreira. Tem os que ainda sonham, né? Então coloca pra mim aí se você... quero saber se você já atua 100%, se você atua 100% no desenvolvimento humano. Coloca 1. Se você ainda atua em outra ocupação em paralelo, coloca 2. Vai, gente, vamos lá, ó. 100% transição de carreira, ou 100% terapeuta, 2 ainda ocupa aí alguma outra ocupação. Aí, ó, 1, vamos lá, ó. Senta aí, dedinho no avião, compartilha. Silvio Pacheco, boa noite. Então, ó, a gente sonha muitas vezes, não? Invictus Prima Sigma, boa noite. Nós, muitas vezes, quando estamos nesse processo, né, e tem a galera que ainda está em paralelo, então, quando a gente está nessa fase de transição, a gente sonha, né, com a transição de carreira para trabalhar 100% com terapias. Então, quando a gente vive, né, eu lembro, gente, que quando eu decidi que eu queria ser terapeuta,
Eu não sei, a maioria talvez aqui não conhece minha história, não sei, mas eu tive uma empresa, eu quebrei depois de quase 15 anos dessa empresa, eu quebrei, e quase 15 anos depois, né, desse período empreendendo, eu voltei a trabalhar no CLT por 2 anos e meio. Quando eu completei 2 anos nessa empresa, trabalhando no CLT de novo, eu me reconectei com esse universo do desenvolvimento humano e foi no primeiro dia das minhas férias, e olha, inclusive fez 6 anos agora, gente, 6 anos da minha tomada de decisão de transição de carreira. Tive esse despertar, vamos lá, o despertar para terapia, e em 6 meses eu fiz a minha transição de carreira. Presta atenção, eu quero passar aqui 4 pontos principais que você precisa superar, né? Entender e superar para que você faça a sua transição de carreira, tá? Fica comigo porque a gente vai falar sobre isso. O primeiro eu já tô trazendo um pouco aqui. Eu fiz em 6 meses a minha transição de carreira. Fala pra mim aqui se você já atua no desenvolvimento humano e já fez a transição, em quanto tempo depois que você decidiu mudar de carreira para trabalhar só com isso, você fez a sua transição? Quero saber, coloca aí pra mim. Quanto tempo? Mas eu levei 6 meses e eu tinha voltado depois de 15 anos a trabalhar 2 anos na CLT, e aí eu ia precisar sair de lá para empreender, né? Porque como a gente sempre fala aqui, trabalhar com desenvolvimento humano é empreender, é uma carreira autônoma, então a gente precisa levar isso como empreendedorismo. Já tô dando aí alguns spoilers desses 4 pontos, tá bom? E nesse momento, eu sonhava, né? Eu sonhava com a transição de carreira durante esses 6 meses, porque eu tinha que trabalhar, e eu estava numa fase onde eu estava estudando terapias, eu já estava atendendo nesses primeiros 6 meses, eu comecei, assim que eu me formei em 2 meses no primeiro curso aí de formação para atuar nessa área, e já comecei a atender. E foram aqueles 6 meses que eu tinha decidido os mais torturantes, porque eu precisava dividir o meu tempo entre estudo, o trabalho, que era das 8 até as 18, das 8 às 18 eu trabalhava, então eu tinha que dividir o horário de trabalho, o horário de estudo, então eu estudava no período do meu almoço, ou quando eu chegava em casa ali eu ia estudar, e eu já atendia ali, já fazia alguns atendimentos, e dividia o tempo com casa, com marido, com filhos, com outra ocupação profissional que eu também tinha ainda, fazendo alguns trabalhos ali esporádicos, que estavam relacionados à minha antiga empresa, né, na mesma área da minha antiga empresa. Então, a gente sonha, porque a gente quer tanto trabalhar com o desenvolvimento humano e se vê preso muitas vezes nessa falta de tempo. Então a gente começa a sonhar. Tem alguém sonhando com transição de carreira aí? Boa noite, Marli. Quero saber, tem alguém sonhando com transição de carreira? Eu só queria ter mais tempo para me dedicar para as terapias, seja para os estudos ou seja para os atendimentos. Tem alguém? Fala para mim. Ou fala para mim aí de novo, se você que tá entrando aí agora, se você já atua 100%, tá? Agora, então aquele sonho, né? Sonho de fazer a transição. Quando eu fiz a transição, olha aí, a Daniele, né? Tá assim, Dani? Tá nessa coisa, caramba, eu só queria ter um pouco mais de tempo para me dedicar às terapias. Ah, se eu tivesse tempo de me dedicar, né? Quando eu fiz a minha transição em 6 meses, o sonho virou pesadelo. O sonho da transição de carreira virou pesadelo, tá? Às vezes, a gente acha que o pesadelo que a gente tá vivendo, né, é eu estar trabalhando em outro lugar e ter que dividir o tempo e tudo mais, isso é uma grande tortura. E depois que a gente faz a transição, esse sonho se torna um pesadelo, porque nós vamos precisar enfrentar algumas coisas do qual nós não tínhamos nos dado conta. E nós estamos aqui, eu e Andréia, para fazer com que vocês se deem conta disso, minha gente.
Se deem conta, primeiro, do que está atrasando a sua transição e segundo, que o sonho da transição não se torne um pesadelo, tá? Inclusive, nós temos um treinamento aqui que ele se chama O Fim do Plano B, que ele fala exatamente é um treinamento completo, foi um evento ao vivo que nós fizemos. E a gente traz isso que ele é um workshop, foram 4 aulas, uma série de 4 aulas, tem um e-book ali muito completo também que fala sobre transição, sobre essa parte, né, que a gente precisa aprender. Eu vou falar sobre isso num dos pontos. Se vocês tiverem interesse, fala aqui se vocês teriam interesse que nós disponibilizássemos esse treinamento para vocês. Coloca assim, sim ou não aqui no chat, aí a gente vai pensar sobre isso, falando sobre a live, sobre essa temática da live de hoje. Fala, sim, Paula, eu queria ter acesso a esse treinamento, o fim do plano B. Porque ele fala, é para terapeutas e coaches que querem fazer da carreira de terapia a sua principal fonte de renda, né? Fazer esse plano A próspero, com segurança, com previsibilidade, né? Com prosperidade. Coloca aí, sim ou não? Gostariam de ter acesso a isso? Aí a gente pensa, eu falo aqui com a nossa equipe, vamos pensar no que a gente pode fazer pra vocês, tá? Mas vamos lá, ó a galera do Desbloqueio pra Vender chegando aí, muito bom! Daqui a pouco estaremos juntos, às 8 horas, ó. Temos meia horinha aqui pra depois eu ir lá pra galera do Desbloqueio. Ó, quero aprender a captar clientes, ó, vamos lá. Por que eu falo? Então, primeiro, vamos pegar da fase da transição. 4 pontos que eu falei que ia falar aqui. Um dos motivos que atrasa a sua transição de carreira para terapias é não conhecer o seu perfil de transição. Não conhecer o seu próprio perfil neste momento de transição. Se você não conhece esse perfil, você não consegue traçar um plano para que essa transição aconteça. E sem este plano, você vai se tornando cada vez mais ansioso para que isso aconteça, para que o sonho aconteça, e muitas vezes ele não acontece, né? Porque você não tem isso de forma clara. Paula, o que é isso sobre o meu perfil? O que você quer dizer sobre o meu perfil no momento de transição? Existem pessoas que são mais apegadas à estrutura, ordem, segurança e certeza. Nós, profissionais, a gente sabe disso enquanto os nossos clientes, mas nós também, como pessoas e profissionais da área, temos o perfil e seguimos algum desses padrões. Vocês viram que eu falei que eu fiz a minha transição de carreira em 6 meses? E nesses 6 meses, pessoal, era o seguinte, qual que era o meu contexto e as minhas circunstâncias? Eu estava 2 anos trabalhando CLT num emprego que me pagava muito pouco, era praticamente um salário mínimo, pouco mais de um salário mínimo. E eu estava com mais de 250 mil reais em dívidas da falência da minha antiga empresa. Por que eu tô falando isso? Tem tudo a ver com perfil. Mais de 250 mil de dívidas da antiga empresa falida. Há 2 anos trabalhando num emprego que me pagava praticamente ali um pouco mais de um salário mínimo, ou seja, eu precisava bancar a minha casa, morava de aluguel, né, tinha meu marido que trabalhava e tudo mais, mas bancava a casa, tinha as filhas, né, tudo isso, e tinha as dívidas. A conta nunca fechava, Ainda assim, em 6 meses, eu fiz a transição. Em 6 meses, eu queimei a minha ponte. Tá, Paula, o que isso tem a ver comigo? Como você funciona diante de não ter a segurança financeira? Como você, terapeuta, funciona diante do risco, né? Toda transição é um risco, gente, independente da carreira, toda transição é um risco. Você não sabe como vai ser ali, né? O seu mundo pós-transição, a sua carreira, como que ela vai se desenvolver, você não sabe. E até mesmo você mudar de uma empresa para outra é a mesma coisa. Você mudar de uma empresa, tá lá, trabalhando CLT, fez transição para uma outra empresa, você não sabe como vai ser. Como você, terapeuta, funciona diante da falta da previsibilidade
financeira. Eu sabia como eu funcionava em relação a isso. Eu empreendi por 15 anos antes do meu negócio falir e quebrei. Então, saber lidar com a falta de segurança, a falta de previsibilidade, a falta de dinheiro em alguns momentos, era um skill que eu tinha. E como empreendedora, quantas vezes eu não arrisquei? Quantas vezes eu não corri riscos? Quantas vezes eu vivi na montanha russa dos altos e baixos financeiros, da incerteza e de tantas outras coisas? Então, para a Paula pessoa, não a Paula terapeuta, a Paula pessoa, no perfil dela, arriscar já era algo muito natural. E ficar sem grana, muito mais natural. Eu tava quebrado, já não tinha tanta grana, não tinha tanta coisa assim a perder, certo? Então era muito fácil eu estalar os dedos e queimar a ponte em 6 meses. E 6 meses para o perfil Paula já era muito. Eu sempre fui de me lançar. Sempre. Eu só fiquei 6 meses em consideração ao meu antigo patrão. Eu gostava muito dele, eu sabia que ele precisava de mim. Então eu fui me preparando lá o lugar que iam ocupar se eu tivesse ausente daquele negócio, que era uma empresa pequena, inclusive. Eu me conhecia. O que isso tem a ver com você, terapeuta? Você se conhece? Você sabe o seu perfil? Nós sabemos aqui que tem muitos profissionais do desenvolvimento humano que eles estão na fase de transição. E você que está chegando aqui, me conta. Você está em fase de transição, você trabalha com outra coisa, você trabalha 100% no desenvolvimento humano? Se você está em fase de transição, primeiro ponto, o que pode atrasar essa transição? Você não conhecer o seu perfil. Se você conhece o seu perfil, você tem um perfil mais Paula de ser, de se lançar, de arriscar, de vamos lá, vamos tomar atitude e vamos aceitar aqui, bater no peito qualquer consequência que venha a acontecer. Todos os impactos que isso signifique na vida pós esse se lançar, pós o queimar a ponte, tá? Não tem plano B, vou só no plano A aqui. Agora, nós temos vários profissionais aqui que eles trabalham. Eu falei esses dias com uma pessoa que ela estava há 30 anos, aliás, está há 30 anos como CLT. Recebe salário todo mês, tem férias, tem 13º, tem previsibilidade. 30 anos. Como que essa pessoa ela vai funcionar numa transição de carreira? E muitos profissionais que a gente vê que são funcionários públicos também tem a segurança, né, de ser funcionário público. Então tem a segurança financeira, tem a segurança do emprego, de que nunca, né, talvez, muito dificilmente, né, vai ser mandado embora. E se apegam nisso. Agora, é preciso entender e refletir. Eu consigo lidar com a falta de previsibilidade e com a falta de entrada financeira em algum mês quando eu for para uma carreira autônoma? Então, não entender isso e não conhecer o seu perfil pode ser um dos motivos que atrasa essa transição. Porque se você não parar para pensar sobre isso, você quer fazer a transição, só que você não sabe exatamente o que é, dá aquele medo, aquela insegurança, e isso vai te angustiando, você não faz um plano. Uma vez que você se conhece e sabe o seu perfil, se você for Paula, eu já sei, eu aguento, eu tenho calo, eu tenho resiliência para isso. Tudo bem ficar um mês sem dinheiro, se não entrar cliente, vamos lá, vamos jogando o jogo. Pá, chega, queimei minha ponte. Tchau, antigo emprego, tchau, antiga carreira, agora vou seguir no desenvolvimento humano e nas terapias. Ponto. Segundo caso, não, eu me conheço, tô há muito tempo trabalhando fora, dependo financeiramente, a minha família, não sei lidar com a falta de grana, não sei lidar com a falta de previsibilidade, não me conheço nessa situação, não quero fazer uma transição 100%, sem ter um chão, né? Sem ter essa segurança de que amanhã não vai faltar nada para minha família, para mim ou para minhas contas. Neste caso, o que eu preciso fazer então?
Eu preciso preparar esta transição. Eu preciso, enquanto eu tenho o meu emprego garantido, uma fonte de renda, eu tenho férias, isso e aquilo, eu ver quanto tempo eu vou permanecer aqui, e nesse período que eu permanecer aqui, quanto eu vou acumular em salários do mesmo salário que eu tenho aqui, poupar, economizar. Então vai ser aquele período de poupar mesmo, minha gente. Vai ser aquele período que eu vou ter que apertar mais. Eu aperto, gero, sei lá, quanto tempo que eu acredito que eu, sei lá, vou me dedicar depois que eu sair da minha empresa aqui, do meu emprego, do cargo público, de qualquer coisa. 3 meses, 6 meses, 1 ano de salário poupado, guardado até a minha carreira de terapeuta dar certo. Se você tem esse perfil, você precisa fazer isso. Eu e André aqui, a gente não é dos mentores ou dos gurus irresponsáveis que falam, vai lá, você consegue, queima a ponte, queima o barco que não tem mais volta. Tá, porque não é na pele deles, né, que eles vão passar o que você vai passar diante dos impactos disso. Então é preciso que você conheça o seu perfil de transição. Aguenta o tranco? Queima o barco. Não aguenta o tranco? Se prepara. Se sacrifica um período. Passa um tempinho mais ali, ó, poupando. E fala, não, eu vou poupar 6 meses, 1 ano, porque depois que eu sair daqui, eu vou ralar, eu vou me esforçar para que em 6 meses, 1 ano, eu já consiga ganhar, no mínimo, a mesma coisa que eu ganhava no meu CLT como terapeuta. Ó, o Rafa colocando aí, ó. No meu caso e no atual momento é impossível eu fazer a transição. Então eu me contento sendo um terapeuta empresário. Olha aí, o Rafa, ele tem uma empresa, ele tem um negócio familiar, tem um restaurante da família que ele tá lá, ele não pode, ó. No momento eu não posso. E não pode porque tem o vínculo do negócio, talvez porque tem a responsabilidade financeira, a Rafa tem 2 filhinhos aí, né? Tem tudo isso. Agora, no momento ele não pode. Ele se contenta sendo um terapeuta e empresário. Agora, se realmente Rafa, se realmente você quiser ser um profissional full time, o que você vai ter que fazer? Vai ter que se conhecer. Perfil, qual é o meu perfil? Eu preciso poupar durante esse período para que eu tenha 6 meses, 1 ano de salário do rendimento que eu tenho hoje como um terapeuta empresário? Ou você não precisa disso, é por outros motivos e beleza, na hora que você quiser, ó, pum, pica a mula, queima a ponte e vai ralar ali, vai viver os altos e baixos e beleza, vamos que vamos. Cada pessoa funciona de um jeito. Eu e André, nós não somos as levianas de falar, queima a ponte, vai lá, porque quando a água bate na bunda você se mexe. Não. Quando a água bate na bunda, algumas pessoas paralisam, alguns terapeutas, eles paralisam e se afogam. E a gente não quer isso pra você. Se for pra fazer a sua transição, que você conheça seu perfil e se prepare pra ela. Tá? Fez sentido pra vocês? Um dos motivos que pode atrasar é você não saber o seu perfil e você vive na angústia. Você quer fazer e aí a angústia te gera medo e você nunca faz a transição. Nunca faz. Reflita sobre isso. Segundo ponto dessa live. Mais um motivo que a gente percebe aqui. Os profissionais do desenvolvimento humano que estão em transição e até os que já fizeram transição. Se você tá aqui, você já fez a sua transição, pensa sobre isso. Pensa se isso não é um problema na sua vida. Tá, o Ronaldo aí. E aí, Ronaldo, daqui a pouco estamos lá no DPV? Daqui a pouco estamos lá no Desbloqueio pra Vender, hein? Ó, Gabriel Virex aí chegando. Ó, gente, pensa o seguinte. Isso aqui, se você já fez essa transição e tá no momento pesadelo, o sonho virou pesadelo, ou se isso é algo que está te atrapalhando de fazer a transição, tá te atrasando a vida. É você viver na sombra como se a sua carreira do passado, a sua carreira atual, que é a que você quer que vire do passado, né? Viver com essa sombra no comparativo com a vida do terapeuta e achar que, por não terem conexão uma com a outra, isso pode ser um problema de credibilidade para você perante seus clientes. A gente vê isso
todos os dias acontecendo aqui no Heroes e esse discurso da galera. Todos os dias. Então é a pessoa que trabalha no salão de beleza, que quer se tornar terapeuta, que fala assim, ai, mas eu quero fazer a minha transição, como é que eu vou conseguir os clientes? Como os clientes vão me olhar sabendo que eu sei lá, era manicure, cabeleireira e agora sou terapeuta, eu não vou ter crédito, eu não vou ter credibilidade. Gente, o que é que tem a ver o cu com as calças? Não tem nada a ver. Sabe o que eu fazia antes de ser terapeuta e mentora de terapeuta? Coxinha. O meu antigo negócio era uma empresa de buffet e evento. Ó, eu tenho o chapeuzinho da cozinheira aqui, ó. Eu esquentava a barriga no fogão. Agora imagina se eu ficasse nessa neurose de achar que, porque eu trabalhava numa cozinha industrial, coordenava uma operação de uma cozinha, tava lá no operacional, fazia festas, eventos, buffet e o caralho a quatro, que quando eu fizesse a minha transição para terapia, o que as pessoas vão pensar de mim? Como é que vão me dar crédito como terapeuta? É a mesma coisa eu pegar uma pessoa, sei lá, um advogado que quer se tornar, sei lá, professor de creche infantil e achar que as pessoas não vão dar crédito dele ser um bom professor porque ele era advogado. Mas não tem nada a ver. Então essa sombra, sabe, parece que é um fantasma, essa desconexão de carreira. O que as pessoas vão falar de mim? Aí sabe o que eu falo? Falei outro dia, uma aluna nossa mentorada chegou com essa. Chegou com essa. Aí eu falei assim, sabe o que você faz? Não só ela, duas. Sabe o que você faz? Para essas pessoas que você acha que vão te julgar porque você tem uma carreira e agora você vai se apresentar como terapeuta. Eu uso a estratégia Clark Kent, inventei na hora. Isso aí, né? Eu e André para inventar as coisas na hora. Inventei na hora. Estratégia Clark Kent. Você vai se posicionar da seguinte forma. Sabe o Super-Homem? Ele não trabalhava lá no jornal? Ele não era jornalista? Planeta Diário? Alguma coisa assim? E aí, quando o bicho pegava no mundo, ele ia lá na cabine, lá nem lembro se era na cabine, mas vivia lá, rasgava a roupa, virava o super-herói, identidade secreta. Então, começa a falar para as pessoas que existe algo sobre você que elas não conhecem. Que existe uma carreira e uma vida que você vive que até então estava oculta e que as pessoas não conhecem. Então, sei lá, se eu sou manicure e eu tô lá fazendo a unha, eu vou falar assim, deixa eu te falar, sabe que tem uma coisa que eu nunca comentei com você, mas que há X tempo ou há tanto tempo eu também trabalho como terapeuta? Além de fazer isso aqui, eu também atuo como terapeuta, né? E obviamente eu estar aqui no salão de beleza não deixa de ser uma terapia, né? Porque o profissional que é praticamente um terapeuta, que nem a manicure e o cabeleireiro, né? A mulherada vai lá, o povo vai lá, é só chorar as pitangas. Então já estão atuando como terapeuta. Então eu falei, usa essa, fica mais leve agora para você poder falar para as pessoas, poder falar. E tá tudo bem, gente. Quantas pessoas não vivem aí jornada dupla de trabalho? Quantas pessoas? Ô, Rafa, mas sim, realmente se pretende fazer transição, é necessário fazer um planejamento dentro de cada situação. Depende do perfil, né, Rafa? É o que eu tô falando. Tem gente que vai funcionar com planejamento e é melhor. Tem gente que não. Queima a ponte e vai. Vida que segue vai ser feliz. Ju, que maravilha, nada a ver isso. Exatamente, ó. Eu era comissária de bordo, já fui recepcionista, maquiadora, designer de cílios, tô nem aí, tá nem aí, agora é terapeuta. Eviane, querida Eviane. Gente, a Eviane é uma das nossas alunas mentoradas. Saudade de você, lá de Caeté, Minas Gerais. Quase fui lá ver a Eviane esses dias, gente. A Eviane, ela trabalhava, ó, é psicóloga formada. Foi babá durante anos e atende também. Então, o que tem a ver o cu com as calças você ficar atrasando isso, atrasando inclusive a sua transição, por pensar que as pessoas não te darão crédito porque não tem nada a ver a profissão que você tem. Então, realmente, né, a boleira fazedora de coxinha não deveria, não sou digna de estar aqui perante vós, falando sobre terapias, porque não tem nada a ver, vocês não vão me dar créditos, eu jamais deveria ter contado isso pra vocês, é uma vergonha, onde já se viu, não tem nada a ver com a carreira atual.
Oneurose. 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 Saudades, Eviene. Agora vamos lá pra gente ir encerrando aqui, ó. Que eu quero dar hoje, tem turma do Desbloqueio pra vender. Terceiro motivo que impede vocês de realizar a transição de carreira: os medos e as inseguranças do novo. As crenças e a mentalidade que vocês possuem sobre vocês mesmos e sobre a visão dos outros perante vocês, né? Então, a visão que vocês têm perante vocês, a visão que vocês têm perante aí o mundo e o mercado, e a visão que vocês têm perante a das pessoas, que vocês acham que as pessoas têm sobre vocês. É um outro motivo. Você precisa olhar para isso. Eu estou com medo do quê? Que está atrasando a minha transição. Lembra? Transição já é um período de insegurança por si só. Natural. Natural ter medo. Natural ter insegurança. Então você precisa aprender a lidar com isso, porque senão nunca, você vai sempre atrasar. Se você não entender esse processo, você vai sempre atrasar a sua transição. Então você vai ter que aprender a lidar com isso. Transição, ó, carreira que eu estou, carreira que eu quero chegar. Uma ponte, geralmente, imagina uma ponte instável, né? Aquela com uma corrente, com as ripinhas de madeira, um penhasco lá embaixo. Não dá um cagaço atravessar? Não dá medo? Natural. Vai dar medo. Agora dá muito mais medo quando você pensa, né? Quando os seus pensamentos, a sua mentalidade, as suas crenças, o medo do julgamento, como as pessoas vão pensar, o medo de se expor, o que você pensa sobre você, sobre as suas capacidades, sobre as suas possibilidades enquanto terapeuta, sobre o que é possível para você ou não. Né, a tua autoestima. É por isso, gente, é por isso que a gente fala, terapeuta tem que fazer terapia, que vocês são tudo meio lelezinho da cabeça também, né? Somos gente, somos pessoas normais. Vocês não são robôs. E não é porque vocês são terapeutas que vocês não vão lidar com o dilema da vida. É o que a gente fala aqui sempre. E se você não está conseguindo fazer a sua transição de carreira por medos ou crenças que você tenha, você precisa resolver isso aí. Você vai resolver isso aonde? Onde? Sozinho? Não. Às vezes você vai precisar de um profissional, então contrata um profissional lá. Contrata um profissional. Faz uma terapia. Vai fazer um processo de coach para planejar aí essa parada da transição. Vai fazer alguma coisa. É mais um dos motivos. E as pessoas vão atrasando, os profissionais, os terapeutas vão atrasando essa transição porque não lidam com isso. Ou os que fizeram e não lidaram com isso, é quando muitas vezes o sonho da transição virou pesadelo. Talvez você esteja vivendo o pesadelo da transição de carreira porque você não lidou com isso e vai ter que lidar agora. Aí, eu faço terapia também, isso aí, nós é da tribo da terapia. Anos, fiz terapia. Conheço uma senhora que vendia panos de prato e hoje é uma excelente terapeuta. Claro, gente, claro. Então esse é o terceiro motivo. Quais são os seus medos? Quais são os pensamentos recorrentes que você tem que estão atrasando a sua vida, a sua transição, ou tornando a transição, se você já fez, um período de pesadelo? E agora o quarto ponto. O quarto motivo que atrasa a sua transição de carreira ou está fazendo dela um pesadelo. Galera, carreira. Carreira nova. Se imagina lá, na época dos seus 16, 17, 20, 21 anos. Sua primeira carreira. Você estava começando, estava entrando no mercado de trabalho, estava escolhendo ali a primeira profissão. Você estava começando. Você sabia tudo? Aquela carreira te exigia o quê em relação a competências, skills, habilidades, conhecimentos? O que aquela carreira te exigia? E se ela te exigia aquilo, você já entrou sabendo tudo aquilo? Ou você precisou aprender ao longo dos primeiros anos e desenvolver?
para ir crescendo na carreira. Sabe o que eu vejo? Um monte de terapeuta iniciando a carreira de terapia, ou fazendo a transição de carreira, ou deixando de fazer, inclusive, porque acha que já tem que chegar no topo de cara. Que loucura! Se você tá fazendo a sua transição, você, sei lá, você tá no estagiário. Ah, Paula, mas eu já atuo em paralelo. Vamos ver se tem alguém aqui assim? Eu já atuo em paralelo com a minha carreira ocupação XPTO e terapias, atendendo parcialmente, há 5 anos. Então, eu sou um bom terapeuta. Eu não tô começando, eu não sou estagiário da terapia. Ah, entendi. Mas talvez você seja um estagiário do empreendedorismo. Talvez você seja um estagiário do ter o negócio próprio. Talvez você seja o estagiário de saber viver com uma carreira autônoma e prosperar e tocar isso aí como a sua eu presa. E para isso você também vai precisar desenvolver habilidades, competências, ter recursos, conhecimentos específicos. Não é só a parte técnica que eu estou falando. E muitas vezes você, por não saber isso, está atrasando a sua transição. Por não saber captar clientes, por não saber vender, por não saber administrar um negócio, por não saber gerenciar o seu tempo trabalhando aí, sei lá, home office com tempo disponível suficiente, não saber organizar a sua agenda, você não sabe. Tudo isso também são habilidades que você pode desenvolver durante períodos de transição, entende? E às vezes você não consegue gerar a previsibilidade, até mesmo durante o período que você está trabalhando. Você não consegue gerar uma previsibilidade de ter clientes ali, ó, preenchendo os poucos horários livres que você tem, porque você trabalha fora. Você não consegue nem preencher esses. Quem dirá quando você tiver tempo suficiente para fazer isso? Lê do engano achar que você vai fazer a transição de carreira, vai ter mais tempo e com isso você vai conseguir lotar a sua agenda. Se você não consegue lotar a sua agenda no parcial, você vai ter a mesma dificuldade quando você sair do parcial, queimar o seu barco e fazer a transição e trabalhar só com isso. Esses motivos, eles podem estar impedindo a sua transição de carreira. E se você já fez, está vivendo o pesadelo, talvez sejam esses mesmos motivos que também estão tornando essa fase de transição esse pesadelo. Então você precisa trabalhar com isso. Fechou? Fez sentido, gente? Estamos batendo 8 horas. Vamos abrir sala do desbloqueio para vender que está iniciando turma de julho de hoje. Quero saber, curtiram essa live? Fez sentido para vocês? Rafa colocando aqui, ó, eu comecei a fazer terapia 2 meses depois e me dei alta. Boa, você já se deu alta. É isso aí, tá bom, né? Mas percebeu que tem perrengue, corre pra terapia. Fez sentido pra vocês, gente? Coloca aí, ó. Coloca um se curtiram a live. Gente, semana que vem a gente vai continuar. Curtiram esse tema? Tomei um tapa aqui. Aqui é porrada zen, Ju. Você tá chegando aqui a primeira vez, Ju? Fala pra gente. Eu e André aqui, não sei se você é novata aqui. Toda quarta-feira, 19h19 tem live. Vocês querem ter acesso àquele treinamento que eu falei? O fim do plano B? A Marli aí, ó. Fechou, super sentido. Coloca quero se vocês querem. Aí eu vou pensar e vou falar com o meu time. Temos um treinamento, foi um evento que a gente fez, o fim do plano B, para tornar a sua carreira de terapia. Primeira vez, que bom! Então que bom que você curtiu. Tornar a carreira de terapia o seu plano A, mas com prosperidade, segurança, previsibilidade, né? E prosperidade. Adorou? Boa! Então, ó, semana que vem a gente vai continuar com o tema de transição de carreira. A gente vai falar durante isso essa semana. Para você que já fez e para você que ainda está fazendo. Sonho da transição virou pesadelo. Ou estou sonhando com a transição, mas não quero que vire pesadelo. Semana que vem a Andréia vai vir aqui, a gente vai falar uma outra temática, eu nem lembro o tema da live, mas vamos falar mais sobre essas coisas, esse desejo, as soluções, como que a gente pode desenvolver. Hoje a gente bateu aqui, né, do quanto dói muitas vezes isso. Então, ó, recapitulando, conheça seu perfil de transição para que você faça isso da melhor forma.
Carreira do passado versus carreira do futuro ou do presente. Isso não pode ser um fantasma na sua vida. Não tem nada a ver. Não importa o que você fez antes. A sua carreira do passado não te tira o crédito como terapeuta ou a credibilidade. Seus medos e as suas crenças em relação a você, ao mundo e a visão que você acredita que os outros tenham sobre você. E as habilidades e os conhecimentos que você precisa para viver de terapia e empreender nesse negócio. Não é só habilidade técnica. Esses 4 pontos são fundamentais, tá bom? Semana que vem a gente traz aí, vou falar com o time sobre o fim do plano B, vamos ver se a gente, fiquem de olho, pra gente poder disponibilizar isso pra vocês em breve, tá bom? Nem tive tempo, fui demitida na semana passada, então Ju, já sabe. Agora já sabe o perfil. Se você tem um perfil de segurança, ainda não tem clientes, ó, fala com a gente, chama a gente no direct, viu, Ju? A gente ajuda, ó, nossos pilares aqui do Heroes, ajudar vocês a serem mais competentes tecnicamente como terapeutas, excelentes terapeutas, desenvolver o poder pessoal, confiança, parte de medo, insegurança e tudo mais. A gente faz isso aqui e desenvolver o seu negócio e a sua carreira como terapeuta. São as 3 linhas que a gente defende, é a tríade do sucesso de todo terapeuta. Chama a gente no direct, Ju, a gente bate um papo, tá bom? Vou indo, gente. Beijo. Galera do DPV, vai lá no grupo. Desbloqueei para vender primeiro encontro, vai lá que o link do Zoom já deve estar por ali. Beijo, fui.